vou fazer? Nós vamos resolver dois exercícios clássicos de física, né? De mecânica clássica mesmo, que vocês estão acostumados a trabalhar com eles, tanto no ensino médio como no ensino superior e até mesmo no ensino fundamental, né? Que é resolver um problema aqui envolvendo plano inclinado e vamos resolver aqui um problema também de lançamento de projétil, tá? Vou pedir os dados para o usuário e a gente vai fazer algumas contas aqui. Só que a gente vai fazer isso utilizando, obviamente, Python, tá? Eu primeiro vou apresentar os problemas para vocês. Eu vou apresentar para vocês as equações, tá? Como é que se resolve o problema, né? E, em seguida, eu vou abrir cada um dos dois problemas, tá? Vou abrir eles dentro de um ambiente Python, no caso o Colab, tá? Onde eu irei resolver, né, utilizando a parte de programação em Python que a gente já aprendeu, tá bom? E aí, em seguida, eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Essa atividade vai ser basicamente o seguinte: eu vou passar um exercício individual para cada um dos alunos que estão aqui na sala, e vocês vão resolver usando Python, tá? E vão apresentar na próxima aula. Vocês vão resolver e vão apresentar, tá certo? São exercícios bem simples de física, tá? Inclusive, eu posso até deixar apenas a ideia para cada um de vocês, tá bom? E aí vocês vão resolver o problema utilizando as técnicas que nós já aprendemos, tá bom? Eu preciso fazer isso antes de entrar em animações, não confundir a cabeça de vocês e também porque a gente precisa fazer uma revisão, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte, ó. Movimento de um projétil. Para praticar um pouco a elaboração de um programa simples que captura dados do usuário, tá? A gente vai capturar algumas informações do usuário. Ele vai realizar aqui alguns cálculos matemáticos e imprimir resultados na tela, tá certo? A gente vai resolver aqui fazer um estudo de sistema físico, que é o movimento do projétil na ausência de arraste, tá? O seu programa deve definir 6 variáveis. A gente vai precisar calcular. A gente vai precisar solicitar do usuário a aceleração da gravidade, a velocidade inicial com a qual o projétil é lançado, o ângulo de lançamento em graus, tá? TV vai ser o tempo de voo, tá? Ou seja, o tempo em que o projétil ficou no ar. A gente vai calcular isso e vai mostrar isso para o usuário. A gente vai calcular o alcance, tá? E a gente vai calcular também a altura, tá? Tempo o tempo que ele vai ficar, o tempo de voo, tá certo? Vocês vão ver aí que ele é 2 vezes V0 vezes seno de alfa sobre G. Né? Na verdade, isso aí é o cálculo do tempo para atingir o alcance. Ou seja, se é o cálculo para atingir o alcance, né? Na verdade, é 2 vezes o tempo de subida. O tempo de subida vai ser o quê? Vai ser velocidade inicial em y dividido por g, tá? Aí você T igual a V sobre G, tá? Velocidade é G vezes T, né? V0y é quem? É V0 seno de alfa. Por que é que multiplica por 2? Porque eu considero o tempo de subida e o tempo de descida. Então, o meu tempo de voo vai ser V0 seno de alfa sobre G, tá? Esse é o tempo para atingir o alcance. Cálculo do alcance. O alcance vai ser esse valor de A aqui, tá? Vai ser 2 vezes T vezes V0x, tá? V0x. Esse T, a gente calcula daqui, ó, 2T igual a 2 V0 seno de alfa sobre G. Substituir aqui. O V0x vai ser V0 cosseno de θ, porque vai ser, digamos assim, a projeção de V no eixo x, tá? Então, o alcance vai ser dado por V0 ao quadrado, sendo 2 alfa sobre G. Como vocês devem conhecer, óbvio, tá? E aí, a gente também tem a altura máxima aqui, tá? Vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2G. A altura máxima é o quê? V0y vezes T sobre 2. Beleza? Então, são equações extremamente simples, básicas, tá? Eu nem diria que isso é assunto de ensino médio, é assunto de ensino fundamental. Dá para o professor trabalhar com isso aí no 9º ano tranquilamente, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A gente vai precisar calcular essas 3 variáveis aqui. Fornecer para o usuário, fornecer para o computador. O G, o V0 e o θ. E aí ele vai calcular tudo para você. O alcance, ele vai calcular e ele vai calcular o tempo em que ele fica no voo.
Vocês acham que é muito complexo fazer isso aqui em Python? A gente pode até achar que é, né? Mas não é. Esse programa é tão simples que ele tem menos de 10 linhas. Tá? A segunda questão é a seguinte, ó. No pequeno programa, sim, aí nesse pequeno programa independente, a gente vai realizar a seguinte sequência de operações, tá? A gente vai definir essas três variáveis, tá? Que são essas aqui, g, v0 e θ0, e vamos calcular essas três. Basicamente é o que ele está dizendo aqui, tá? A segunda questão é a seguinte, plano inclinado com atrito. E a gente vai ter dois blocos aqui, tá? E uma polia. A questão aqui é a seguinte. Em relação ao atrito, algumas imposições, algumas restrições são impostas. O coeficiente de atrito, um número entre 0 e 1, o coeficiente de atrito cinético é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Tá? Vocês devem saber isso, até porque vocês também são professores. Tá? Então, o que acontece? A gente desenha aqui todas as forças que estão atuando sobre os cada um dos blocos. O que acontece? Esse bloco aqui ele vai se mover no sentido anti-horário se P1x for maior que F. Se ele for maior que a tração, mais a força de atrito. A força de atrito aqui é igual a quanto? Vai ser igual a μ vezes a normal, né? A força de atrito vai ser μ vezes a normal. O normal é que em P1y. Então, a força de atrito vai ser μi, que é o coeficiente de atrito estático, multiplicado por P1y. P1y é quanto? P cosseno de θ. Tá? Então, se M1 vezes G, ou seja, se P1x, quem é P1x? É P seno de θ. Ou seja, M1G seno de θ, se isso for maior que tração mais a força de atrito, né? Força de atrito vocês sabem calcular, é μ vezes a normal, né? A normal vai ser P1y, e a tração vai ser o quê? M2G, né? Se P1x for maior que essas duas forças, ele se move no sentido anti-horário. Se não, ele vai se mover no sentido horário. É claro que se aumentar muito os valores dessas massas, se M1 for muito maior que M2, ele obviamente vai se mover no sentido anti-horário, né? Então, a gente vai precisar informar todas as variáveis para o computador e ele vai me dizer aqui, eu quero que ele me diga se vai ter movimento aqui no sentido horário. Então, basicamente é isso, tá? Então, o que é que o programa vai ter que fazer? Imprimir na tela todas as informações relevantes, solicitar o ângulo de inclinação, tá? Tem que ser entre 0 e 90 graus. Ele vai solicitar um valor para o coeficiente de atrito estático, tem que estar entre 0 e 1. Só que, além disso, eu vou pedir para ele solicitar o valor de M1 e o valor de M2, tá? E o valor de G. Então, a gente vai precisar calcular G, M1, M2, θ e μ. A gente vai precisar de todas as variáveis aqui. Sabendo essas variáveis, a gente vai poder calcular, determinar se o sistema se move no sentido horário ou anti-horário. Beleza? Então, as duas questões que nós iremos resolver são essas. Uma envolvendo movimento do projétil e outra envolvendo plano inclinado, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir para vocês, o programa já está resolvido, tá? E eu vou abrir aqui para vocês movimento do projétil, tá? Então, vamos analisar aqui. Eu fiz ele todinho no Colab, tá? Do Google. E aí, lá no Colab do Google, bom, é porque além de eu poder trabalhar com código, eu posso trabalhar também com textos. Aí foi que eu coloquei, ó. Eu coloquei aqui um resumo que a gente vai calcular. A gente vai calcular o tempo para atingir o alcance, tá? O tempo para atingir a altura máxima, o alcance e a altura máxima, tá certo? O que é que eu vou pedir do usuário? Eu vou pedir o G, que é a aceleração gravitacional. Eu vou pedir V0, que é o módulo da velocidade de lançamento, ou seja, a velocidade inicial com a qual eu vou dar um chute, tá? Além disso, o Jonas comentou aqui, esse é o tempo total. Sim, esse é o tempo total. O tempo para atingir o alcance é o tempo total, que é o tempo de voo, tá? A variável θ0 é o ângulo de lançamento. O alcance é o alt, que a gente vai calcular, o TV a gente vai calcular e o alt a gente vai calcular também, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olha só como o programa é muito, muito simples, tá? Eu vou importar aqui a biblioteca matemática, eu vou chamar de math. Eu vou pedir o valor de G, tá? Vou armazenar aqui em G. Lembrando que
eu estou utilizando sempre aqui unidades do SI. Não adianta colocar G igual a 9,1 e colocar, pensar em velocidade como se fosse algo em quilômetros por hora, tá certo? Do mesmo jeito, θ zero. O θ zero, eu vou pensar nele como sendo em graus. Só que eu vou transformar essa variável seno aqui, essa função seno de θ, quando eu escrevo aqui, ó, o tempo de voo é o quê? 2. Aliás, é só V0. Aliás, é 2 que tem um 2 aqui, tem alguma coisa errada. Ah, eu tenho que tirar esse 2, tá? Não tem esse 2 aqui, não. O tempo de voo é o quê? É V0 que multiplica seno de alfa sobre G, tá? Só que seno de alfa é quem? Vai ser MEF.sim, tá? Toda vez que você for trabalhar com alguma função da biblioteca MEF, você vai chamar MEF, vai colocar ponto sim, onde sim é a função. Beleza? Então, é o seguinte. Aí eu coloco. O que foi que eu fiz aqui? Essa função seno, ela só trabalha com valores em radianos, tá? Aí, o que é que eu faço? Esse valor aqui, eu tenho que converter ele para radianos, porque eu recebo ele em graus, tá? Eu vou colocar aqui o rolo do ângulo, ó, digite o ângulo. Ixi, Maria, foi o que eu fiz. Apertei F12. Tá? Digite o ângulo. Tá? Aí eu pego e converto o ângulo para radianos. Para converter para radianos, vou usar a função MEF.radians. Tá? Então, ó, θ0 é a variável. Int é porque eu estou recebendo ele como sendo inteiro. Input é porque eu poder receber um valor do usuário. Aí eu vou colocar aqui aspas dupla, tá? Digite ângulo, beleza? Aí em eu vou transformar isso aqui, esse valor que eu vou digitar em θ0, que vai ser armazenado em θ0, eu vou transformar isso para radianos, tá bom? E aí eu vou jogar esse valor dentro da minha variável, beleza? Aí fica como? Ó, V0, que multiplica o seno de θ dividido por G. Só que eu estou tendo todo cuidado aqui, ó. Eu coloco V0. Se eu fizer assim, ó, V0. Se fizer desse jeito, tá errado? Tá não, porque ele está pegando V0 e está multiplicando por isso aqui e vai dividir por G. Tá? Tanto faz, ele pode simplesmente dividir por G, depois multiplicar por V0, vai ser a mesma coisa. Então aqui não tem problema. Em geral, eu prefiro colocar parênteses aqui, para eu garantir, tá? Eu garanto que aqui é V0 que multiplica seno de θ. Aí eu vou pegar esse valor e vou dividir por G. Do mesmo jeito aqui. O alcance, o que é que eu tenho? O alcance, ele vai ser V0 ao quadrado, seno de 2 é alfa sobre G. Então, V0 ao quadrado em Python é 2 vezes vezes, né? V0 ao quadrado, que multiplica o seno de 2 alfa, tá? Tudo isso dividido por G, beleza? E a altura máxima vai ser V0 ao quadrado, que multiplica o seno ao quadrado de alfa. Então, por isso que tem esse ao quadrado aqui, ó. O seno está aqui. Eu vou levar ele a quem é ao quadrado. Tá? Aí tudo isso eu vou dividir por quanto? Por 2G. Professor, se eu esquecer um parênteses desse, vai dar tudo errado? Vai dar tudo errado. Aí agora eu coloco aqui e escrevo para o usuário. A altura máxima atingida pelo projeto foi de... aqui já é uma resposta, tá? Eu vou executar novamente aqui, tá? E vamos resolver o problema. Vou botar aqui, ó, 9, vou botar 10. Qual o valor de V0? Sei lá, 20 metros por segundo. É alto, tá 5 metros por segundo, tá? Qual é o ângulo? Vou colocar aqui um ângulo de 45 graus. Aí tá aí, ó. A altura máxima atingida pelo projétil é de 1,25 metros. O alcance máximo atingido pelo projétil, 2,5 metros. O tempo de voo do projétil, 0,35 segundos. Ou seja, são valores bastante coerentes, tá? Deve estar correto, tá certo? Se eu pegar e aumentar aqui o valor de V0, colocar uma velocidade de V0 30 metros por segundo, é muito maior, né? E colocar aqui um ângulo também de 45. Vamos colocar um ângulo de 35 graus. É claro que a altura, olha só, 39 metros de altura, 84 metros de alcance, tá? Só que essa velocidade aqui é 30 metros por segundo, né? Quanto é que é 30 metros por segundo em quilômetros por hora? 108 quilômetros por hora, né? Você imprimir uma velocidade inicial dessa, se fosse muito grande. E o tempo de voo bem pequenininho, ó, 1,72 segundos. Então, pronto, do jeito que está aqui, a gente resolve qualquer problema
que envolva movimento de projétil, se a gente conhecer a velocidade inicial, se a gente conhecer o ângulo que ele faz com a horizontal, e o G, que é praticamente algo constante na Terra, pelo menos, né? Você tem como calcular facilmente a altura máxima, alcance e o tempo de voo. Beleza? Vocês entenderam, pessoal, essa questãozinha? Aqui, a gente está resolvendo, né? A gente está resolvendo aqui um probleminha de física, utilizando os conhecimentos que nós temos. Nós não precisamos aqui fazer nenhum cálculo absurdo, nós não precisamos aqui utilizar nenhuma estrutura de decisão, nós não precisamos aqui estudar nenhuma estrutura de repetição. Beleza? Então, dessa forma aí, a gente resolve um problema, né, de física utilizando Python. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda aplicação. Tá? A segunda questão. A segunda questão que eu vou apresentar aqui para vocês é para a gente estudar aqui o plano inclinado. Tá? O plano inclinado. Vocês vão ver aí na tela. Plano inclinado. E aí, tá do mesmo jeito que eu mostrei na outra questão, tá? Então tá aí, ó. A gente tem uma questãozinha aí envolvendo plano inclinado. Aqui eu peço algumas coisas a mais, tá? Ele pede para imprimir na tela o título do assunto, é fácil. Imprimir na tela todas as informações relevantes, em especial os valores aceitáveis para os coeficientes de atrito, conforme especificado anteriormente. Claro que se você for mostrar para o usuário, você precisa dizer, o coeficiente de atrito precisa estar necessariamente entre 0 e 1. O ângulo precisa estar necessariamente entre 0 e 90 graus, tá? Então, o problema é esse, né? A gente tem duas massas que estão sobre um plano inclinado, e eu quero saber se ele vai se mover no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou pedir para o usuário alguns valores. Quais são eles? A aceleração da gravidade, os valores das massas, M1 e M2. Professor, se for igual, você coloca M1 igual a 10, M2 igual a 10, sei lá. O θ zero, tá? Que é o ângulo. Aqui, ó, digite ângulo. Eu vou transformar esse ângulo em radianos, tá? E o mi aqui, pessoal, é o coeficiente de atrito. Lembrando que eu coloquei para ele transformar em float, tá? Por quê? Porque todos esses valores aqui eu estou colocando inteiro. Inclusive, a gravidade, você poderia trabalhar como sendo float, não tinha problema não, certo? E aí eu posso usar, como é que seria na Lua? Basta, né, G igual a 1,6 metros por segundo quadrado. E aí é o seguinte, ó, aqui para a gente resolver esse problema, eu vou precisar basicamente de uma estrutura de decisão, né? Aí, qual é a estrutura de decisão aqui? Eu preciso testar se P1x é maior que T mais força de atrito. Só que T é M2 vezes G. Então, tem que somar esses valores. M2 vezes G, aqui, ó, M2 vezes G, mais força de atrito, que vai ser Mi vezes a normal. A normal é P1Y. Só que P1Y é quem? P cosseno θ. Então, fica Mi vezes. Aqui eu coloquei só cosseno de θ, ó, tá errado. Eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto também? Tenho que colocar isso aqui, tenho que botar a massa, ó, M2, tá? Certo? Então, eu estou testando se M1G, que é P1x, é M1G seno de θ, aqui, ó. M1G seno de θ é maior que M2G mais Mi vezes a normal. Normal é M2, né? Vezes. E ainda tenho que multiplicar por G também, né? Porque o P1Y, ele é M1 vezes G vezes cosseno. Então, foi até errado aqui, né? Ó. M2 vezes G é a atração. A normal vai ser quem? A normal vai ser a força de atrito, que é Mi, vezes M2 vezes G vezes o cosseno. Tá? Agora sim está certo. Então, vou copiar isso aqui até e colocar aqui. Ó. Não sei por que você está copiando. Porque aqui eu estou fazendo o seguinte: se esse valor P1 for maior que a soma desses dois, ele vai girar no sentido anti-horário. Se ele for menor, ele vai girar no sentido horário. Tá certo? Então, vamos lá. Vou executar aqui. Ó. Vou colocar aqui G igual a 10. O valor de M1, 5 quilos. O valor de M2, eu vou colocar 3. O ângulo, eu vou colocar aqui um ângulo de 30 graus. Coeficiente de atrito, 0 ponto. Tem que ser ponto, não pode ser vírgula, tá? 0,3. Aí, ó, nesse caso aí,
o movimento vai ser no sentido horário. Mesmo a massa o inconveniente do pai de ter que ficar sempre colocando o nome da biblioteca. É um inconveniente. Depois que você acostuma, é natural, tá? Então, aqui, mesmo a massa M1 sendo maior que a massa M2, o móvel vai se mover no sentido horário, tá? Eu poderia pedir para vocês outras coisas aqui. Professor, pessoal, calcule para mim a aceleração dos blocos. Aí bastava a gente encontrar aqui como é que calcula a aceleração, né? Resolver na física mesmo, normal, encontrar o valor de A, e digitar para o usuário aqui, escrever aqui para o usuário, o bloco está se movendo com aceleração igual a tanto, tá? A gente pode fazer isso também. Mas olha só que interessante. Analisando esse caso aqui, você percebe logo claramente, o móvel está no sentido horário. Então, o que você pode concluir? Que mesmo a massa M1 sendo maior que a massa M2, ainda assim o bloco com massa menor vai fazer ele aqui girar no sentido horário. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma massa um pouquinho maior, tá? Vou colocar aqui a massa igual a, para ser no sentido anti-horário, tá? Vou colocar M1 igual a 10, ver se dá certo. M2 igual a 3, o ângulo é 30, o coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito também influencia, tá? Você pode colocar vários valores diferentes de coeficiente de atrito para ver se ele está se movendo no sentido horário ou anti-horário. Aí agora sim, ó, né? Eu aumentei um pouco a massa em M1 e agora ele está se movendo no sentido anti-horário, tá? Eu poderia utilizar esses mesmos dados e agora alterar apenas o coeficiente de atrito. Vou deixar o bloco sem atrito para ver o que acontece. O ângulo é 30 e o μ é 0. Aí é que ele se move mesmo, no sentido anti-horário, tá? Tá certo? Entenderam como é uma questão interessante? Que é uma questão que você... Claro que aqui a gente está programando, né? A gente está criando, embora a gente esteja utilizando aqui conhecimentos básicos de programação, mas já dá para resolver vários problemas de física. Inclusive, daria para trabalhar com isso aqui em sala de aula tranquilamente, tá? Eu mesmo quem criei isso aqui, tá? É fácil. E vocês podem pegar qualquer problema de física, né? Equacionar ele. Sim, não me lembro o que a função L faz. É o seguinte: se esse valor for maior que esse, aí ele executa isso aqui. Se não, se. Aí ele faz um teste. Se esse valor for menor que esse, aí ele se move no sentido horário. E pode até acontecer, você pode até adicionar aqui o seguinte, uma outra condição. Se eles forem iguais. Se for igual, tá? Aí você tem que sair testando, né? Vocês podem sair testando aí. Não há movimento. Claro, né? Se as forças forem iguais, nos dois sentidos, não há movimento. Tá certo? Isso pode acontecer, tá bom? Exatamente, Ângelo. É como else. Exatamente. Na verdade, isso aqui é o se não, tá? Se não. Tá certo? Eu poderia colocar outro se aqui também, não teria problema não. Ele é executado do mesmo jeito. Beleza? Então, o que eu acho bacana desse tipo de questão é uma questão de física clássica, tá? Normal. A gente resolve utilizando Python. E aí a gente pode fazer várias discussões em cima dos valores que você está trabalhando, tá certo? Inclusive, a gente pode aqui criar um sistema em Python para a gente encontrar os valores, digamos assim, a gente pode, tipo assim, qual é o valor limite a partir do qual vai ter movimento horário? Qual é o valor limite a partir do qual você vai ter movimento no sentido anti-horário? Tá certo? A gente pode fazer um estudo desse, tá bom? Bom, pessoal, eram essas as questões que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Aí o que acontece? Vocês agora, eu vou passar para vocês outras questões que eu quero que vocês resolvam, tá bom? Deixa eu